Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Meigo amigo. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Amigo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade, que tem como proposta estudar o tema do medo na perspectiva espírita, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente suas atividades de estudos e palestras por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas, neste momento nos encontramos recolhidos para o estudo e mais essa oportunidade, Senhor. Nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos envolva e nos permita, de forma serena, de forma harmônica, desenvolver o tema pautado e podermos, Senhor Jesus, promover as reflexões que o tema proporciona, ampliando assim o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida, a nossa compreensão acerca de nossas necessidades espirituais
e que possamos, Mestre, em mais essa oportunidade, contar com a presença amiga de nossos guias, dos mensageiros do Senhor, fortalecendo-nos nesse propósito, dando-nos o amparo para podermos, com equilíbrio, conduzir a programação que envolve o nosso tema de estudo. Que a vossa paz, Senhor Jesus, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem. O tema que propomos para esse estudo, que é o medo, nós, então, o conduziremos com base nos postulados doutrinários. Vamos recorrer, obviamente, à literatura espírita. Não obstante a possibilidade de tratar o tema em outras perspectivas, né? Sobretudo na perspectiva psicológica, neurológica, biológica, dentre outras áreas, nós vamos delimitar para abordar apenas nas questões relacionadas à doutrina espírita. E, obviamente, responder alguns questionamentos que o tema sugere. Por exemplo, qual a razão do medo? Não é? E como ele pode favorecer no progresso do espírito? Por se tratar de uma emoção, em algum momento o medo pode obstar o progresso do espírito. Enfim, vamos contar com a contribuição de alguns autores para desenvolver aspectos que vão nos ajudar a responder essas questões. Sabe? E para entendermos a importância desse tema, nós vamos destacar um trecho do livro Nosso Lar, em que a Narcisa ela faz uma abordagem acerca do medo, para nós entendermos que é um tema que não só vamos estudar aqui no plano físico, enquanto reencarnados, mas é um tema também de pauta no plano espiritual. E a Narcisa, então, em um trecho do livro Nosso Lar, esclarecendo a Delois sobre o medo, isso está no capítulo 42, ela fala sobre a preparação para trabalhos assistenciais. Então, esse é o contexto. Eu vou trazer só um trecho. Então, ela diz para o André Luiz o seguinte: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, afirma aqui a Narcisa. Continua
A Narcisa, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Conclui aqui a entidade espiritual, a Narcisa. E é interessante notarmos e destacar que o próprio André Luiz, ele se matriculou na escola contra o medo, lá no plano espiritual, a fim de se preparar para trabalhos futuros. Então, vejam bem, é um tema que se reveste de muita importância. E nós pretendemos trazer aqui um recorte pequeno, uma pequena contribuição, obviamente. Não é isso? Então, vamos adiante. Então, nós pretendemos tratar 4 aspectos que envolvem o nosso estudo. Primeiro, vamos fazer algumas considerações conceituais sobre o medo. Na sequência, então, vamos destacar algumas formas de manifestação do medo. Depois, vamos tratar das consequências e causas do medo. E, finalmente, vamos abordar alguns aspectos à guisa de recomendação doutrinária para a superação do medo. Essa é a programação que pretendemos desenvolver. Muito bem, vamos, nesse primeiro bloco do nosso estudo, ver algumas considerações conceituais acerca do medo. Muito bem, as definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Essa é a contribuição de alguns dicionários consultados. E disponível no site da Associação Médica Espírita do Brasil, nós temos a seguinte definição, que o medo é uma emoção presente em quase todos os seres da natureza, representada por um conjunto de sentimentos que se manifestam com grande inquietação e angústia diante de um perigo real ou imaginário, de um fato desencadeante de ameaça, pavor, susto, perdas e dor profunda, tanto física como mental, dentre outros. E no livro Libertação pelo Amor, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, nós vamos encontrar uma contribuição muito interessante que queremos compartilhar. Ela vai dizer o seguinte, que o ser humano, embora aquinhoado pelos valiosos contributos da ciência e da tecnologia, conquistando cada vez mais espaço e penetrando mais fundo no milagre das micropartículas, ao invés de apresentar um coeficiente superior de harmonia e de felicidade, padece conjunturas impalpáveis no mundo íntimo, que se expressam ou se escamoteiam em formas de medo. Um trecho muito interessante que nos permite perguntar por que tanto avanço tecnológico e essa lacuna interna, essa forma de manifestação do medo, que é uma emoção positiva, como veremos, mas que em algumas circunstâncias pode obstar o processo
de desenvolvimento do espírito. E ela vai dizer também que vive-se a ditadura do medo. Mas em qual situação? Vamos compartilhar o trecho aqui. Vive-se na Terra a ditadura do medo, não somente das barbáries do terrorismo internacional, das guerras monstruosas, mas também e principalmente daquele que deriva de inúmeros conflitos que não têm sido detectados nem resolvidos com segurança. Conflitos íntimos. Uma vez que, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós podemos, então, conviver com esses conflitos íntimos não resolvidos. A autora espiritual vai dizer também, nesse mesmo livro, que tem-se medo de perder o emprego, como se não houvesse outras experiências estimuladoras, novas possibilidades de recomeço, de realização. Acrescenta ela também que receia-se a perda de amigos e de afetos, atormentando-se em presídios emocionais absurdos. Enfim, são várias formas de manifestação. O medo, então, ele pode ser manifestado como, por exemplo, medo de um animal, medo de andar de avião, o medo de ser assaltado, medo de altura, dentre outros. Mas, afinal, essa emoção do medo, em que medida que ela vai favorecer o nosso progresso? Em que medida ela pode obstar? Vamos abordar alguns aspectos nesse sentido. Nós vamos destacar agora 2 aspectos do medo. O medo, quando ele se manifesta naturalmente, uma forma de instinto, e quando ele vai se manifestar em uma forma patológica. Vamos aqui tratar desse aspecto da manifestação natural. E para isso nós recorremos também ao site da Associação Médico Espírita, e lá tem uma contribuição da Maria Júlia Pérez, psiquiatra, e ela vai dizer o seguinte, que o medo em si não constitui uma patologia, e sim um comportamento de cautela para maior segurança do indivíduo. Ele é racional, perfeitamente controlável, não interfere nas atividades diárias, nem desencadeia sintomas físicos, psicossomáticos. Essa é a declaração, portanto, da psiquiatra Maria Júlia Pérez acerca do medo nessa perspectiva aqui da manifestação natural. E no livro Temas da Vida e da Morte, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, nós vamos encontrar a seguinte contribuição desse espírito, que o instinto de conservação da vida induz muitas vezes o homem ao medo racional, compreensivo, que assume o comportamento de cuidado, evitando a precipitação, a imprevidência. Então, nós podemos entender, a partir dessas contribuições, que o medo é bom. O medo racional, compreensivo, ele assume o comportamento de cuidado, evitando a precipitação, a imprevidência.
não só aqui com esse autor, mas também com os que nós destacamos aqui anteriormente, vai nos mostrar que o medo é uma emoção boa, uma emoção positiva. Mas, afinal, como é que essa emoção pode se manifestar de outra forma, se não nessa perspectiva racional? Ora, por outro lado, nós vamos poder evidenciar o medo enquanto uma manifestação patológica. O medo trazendo consequências para o indivíduo, inquietações, perturbação, angústia, ansiedade, enfim, variados transtornos. Nós pretendemos não só destacar aqui algumas consequências dessa manifestação patológica, mas, sobretudo, destacar alguns aspectos da causa disso, né? Para nós podermos compreender melhor e entender as recomendações doutrinárias para a superação desse medo que se apresenta nessa perspectiva aqui patológica. Considerar que, em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo. Isso, nessa perspectiva que estamos tratando, do medo nesse estado patológico, fazendo com que esse estado de alerta, que é benéfico em muitos momentos da vida, como já destacamos aqui, é uma emoção positiva, em que o instinto de conservação conduz ao medo racional, mas que transforma em um estado patológico, quando o medo, então, assume uma condição de fobia ou até de pânico. São situações que podem impactar a vida do indivíduo e prejudicar o espírito em sua trajetória evolutiva. Por isso, a importância de examinar essa questão, sobretudo da perspectiva espírita, que traz ensinamentos profundos acerca da realidade do espírito imortal. Vamos adiante, então, para podermos trazer mais algumas considerações. E o medo, nessa perspectiva patológica que estamos tratando agora, guarda uma relação muito grande com a ansiedade. Nesse caso, o medo é um estado emocional desconfortável, gerado pela presença real ou imaginária de um objeto ou situação ameaçadora. E no caso da ansiedade, esse objeto ou situação não existiria. Ele é expressado, inclusive, nos seres humanos por reações fisiológicas como o susto, olhar espantado, a boca seca, a taquicardia, sudorese, dentre outros, como resultado do desconforto físico e mental que é resultante dessa forma de manifestação do medo. E para a ciência psíquica, segundo o psiquiatra Jaider Rodrigues, conforme consulta que fizemos na Associação Médico-Espírita, um dos diferenciais com a ansiedade é o fato de nem sempre se ter um objeto real para mover a reação, mas sim fantasmas internos
Nós queremos examinar esses fantasmas internos. O que esse psiquiatra está querendo dizer? Vamos examinar isso na sequência, quando vamos então abordar o fator causal dessa forma de manifestação do medo. Bom, essa forma de manifestação do medo, nessa abordagem que estamos desenvolvendo agora, patológica, tem suas consequências. Vamos consultar alguns autores para entendermos um pouco mais sobre essas consequências. E no livro Temas da Vida e da Morte, o espírito Manuel de Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte, que o medo é agente de males diversos, que dizimam vidas e deformam caracteres, alucinando uns, neurotizando outros, gerando insegurança e timidez, ou levando a atos de violência irracional. Obviamente, ele está aqui fazendo referência ao medo nessa manifestação patológica. E a Joana de Ângeles, na mesma linha, no livro Libertação pelo Amor, vai dizer o seguinte, que o medo está mais na mente do que na realidade. Quanto mais é cultivado, mais terrível afigura-se, ameaçando a delicada estrutura emocional do indivíduo, que passa a sofrer distúrbios de funcionamento. São consequências do medo quando se manifesta nessa forma patológica, que pode chegar a se caracterizar como fobia ou até mesmo pânico. E o psiquiatra Jaider Rodrigues, ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo, quando vive sob o guante do medo, é uma pessoa basicamente insegura, assustada e raivosa. Estes sentimentos podem torná-la agressiva, retraída, aparentemente pouco responsável e, às vezes, paradoxalmente temerária. Essa é a contribuição, portanto, do psiquiatra Jaider Rodrigues, consulta que fizemos lá na Associação Médico Espírita. Vamos citar uma referência do medo nos registros do Evangelho, especificamente da parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Porém, nós vamos recorrer apenas aos versículos 25 e 30. O versículo 25 diz o seguinte: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O versículo 30 é o seguinte: lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. São dois versículos que nós podemos fazer uma inferência sobre eles. Veja, a parábola aborda três personagens, né? Um que recebeu 5 talentos, que duplicou, que recebeu 2, que duplicou, e que recebeu 1. Esse que recebeu 1, ele enterrou o talento. Né? E na hora da prestação de contas, que é o registro do versículo 25, ele dá esse retorno aí de que teve medo e enterrou o talento. Ora, qual foi o esforço que esse personagem fez para poder promover alguma alteração
acrescentar, melhor dizendo, alguma coisa ao talento que recebeu. Considerar aqui talentos recursos, por exemplo, da divindade. Tudo que Deus nos proporciona, todos os meios para podermos, então, promover o nosso progresso. Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa em sua vida tem consequências, que é o que sugere o versículo 30. Nós recebemos da divindade todos os recursos e meios para promovermos o nosso progresso. Cada um de acordo com a sua condição. Por isso que a parábola vai tratar de um personagem que recebe 5 talentos, outro 2 talentos e 1 talento. Cada um recebe de acordo com a sua condição espiritual e com sua necessidade. Mas aquele que recebeu 1 teve medo. E esse medo, obviamente, traz consequências, como destaca o versículo 30. Consequências desconfortáveis e que podem repercutir nas reencarnações futuras do indivíduo. Isso nós estamos falando quando o medo se manifesta nessa perspectiva patológica, porque esse medo ele pode obstar o progresso do espírito imortal. Mas qual a causa? Qual o fator causal que está por trás desse medo que se manifesta com essa característica patológica? Vamos examinar alguns aspectos aqui. E pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Libertação do Amor, nós temos uma contribuição da Joana de Ângeles, e queremos compartilhar. Ela vai dizer o seguinte, que em uma análise profunda, as raízes desse medo desprezível encontram-se na conceituação da morte como aniquilamento da vida, ou nas conotações teológicas a respeito do sono que perdura até o momento do juízo final, quando haveria a seleção definitiva do espírito. Veja bem, a doutrina espírita esclarece, ela tira o véu acerca do fenômeno da morte, essa fatalidade biológica, trazendo luz ao entendimento de que o espírito não morre, o espírito é imortal, o espírito sobrevive ao túmulo. E mais, ele retorna ao plano espiritual e continua a vida normalmente. O seu projeto é um projeto para a eternidade, ao encontro de Deus. Então, são 2 aspectos aqui que ela traz, mas que o entendimento, o esclarecimento, pode contribuir no combate. Nós vamos encontrar no livro Temas da Vida e da Morte, com o espírito Manuel Filomeno Miranda, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, alguns fatores que nós podemos, nesse momento, relacionar nesse bloco de nosso estudo em que tratamos do fator causal. E ele vai dizer o seguinte, que conflitos herdados da existência passada que se manifestam em formas de sentimento, de culpa e arrependimento, que não se consubstanciaram em ações reparadoras, é um fator causal. O espírito reencarna com a consciência culpada. Esse fator, como destaca aqui,
o autor espiritual pode explicar o medo nessa perspectiva patológica. E mais ainda, para o autor, um outro fator que ele vai destacar no mesmo livro é o seguinte, que sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo, quando as vítimas que ressurgiram da morte assodaram as consciências culpadas, levando-as a martírios inomináveis, ou quando se arrojaram contra quem as infelicitou, em cobranças implacáveis, é outro fator causal. Quando se desencarna, levando para o plano espiritual as marcas do delito, as marcas das ações cometidas contra as leis de Deus, contra as leis soberanas da vida. Por exemplo, o caso de um suicida, quando chega no plano espiritual, ele pode sofrer perseguições no plano espiritual. E isso pode projetar para as futuras encarnações esse fator causal que pode explicar esse medo nessa perspectiva patológica. E ainda, segundo Manuel Filomeno Miranda, outro fator que pode estar relacionado a esse medo patológico é o desequilíbrio da educação na infância atual. E ele acrescenta o seguinte, que com o desrespeito dos genitores e familiares pela personalidade e formação, criando fantasmas e fomentando o temor em virtude da indiferença pessoal, do trato doméstico ou da agressividade adotada, pode se constituir em um fator que vai repercutir no desenvolvimento do espírito, marcando, portanto, o medo em todo o seu itinerário no decorrer da sua reencarnação, seja na fase infantil, na adolescência, na fase adulta e até mesmo já na condição de senidade. Para encerrarmos essa etapa que estamos tratando do fator causal, que explica, que pode explicar o medo nessa perspectiva patológica, na perspectiva espírita, temos aqui uma contribuição da Joana de Ângeles, que é interessante. Ela diz o seguinte, que porque não ama conforme deveria, o indivíduo opta pela fuga através do medo aos enfrentamentos que podem oferecer equilíbrio e paz. Esse é um fator que é determinante. E nosso Senhor, Jesus Cristo, nos ensina acerca das diretrizes para a nossa vida. Diretrizes seguras. Quando, por exemplo, nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, são dois mandamentos essenciais que devemos observar. Vamos então para a última parte de nosso estudo, e nessa parte nós queremos então compartilhar algumas recomendações doutrinárias para a superação do medo, tendo em vista, sobretudo, as causas que alinhamos há pouco. E são orientações que pode favorecer em nossas reflexões no sentido de promover as transformações que necessitamos para podermos conviver com o medo racional. O medo, enquanto uma emoção saudável,
positiva e que nos orienta em nosso progresso espiritual. E nesse sentido, nós queremos compartilhar uma contribuição da Joana de Ângeles, que vai dizer o seguinte, que as heranças negativas que se expressam como medo, gravames da atual existência ou consciência de culpa de outras transatas, devem ser enfrentadas como valor moral, alterando a estrutura da sua apresentação. Ela, portanto, no texto aqui, ela traz uma exortação que é no sentido de nos encorajar a enfrentar o medo. Mas esse enfrentamento, ele precisa ser orientado por diretrizes seguras. E ela vai dizer o seguinte, que a diretriz é o amor. Quando nesse trecho ela destaca que a eleição do amor expulsa dos espaços emocionais o martírio do medo. Então nós temos aqui uma recomendação que é muito interessante, que o amor liberta. É o amor que vai contribuir com cada um de nós nessa investida contra o medo, quando se apresenta nessa vertente patológica. Queremos destacar, neste momento aqui, um versículo do Evangelho que está em João capítulo 14, é o versículo 27, em que Jesus traz para todos nós um grande estímulo, um grande encorajamento. E o texto é o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Ora, então, nós que queremos nos orientar para o progresso espiritual, para caminharmos para Deus, temos em nosso Senhor um modelo e guia. E esse trecho aqui, nós vamos entender que Ele está conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Essa é uma questão de escolha que precisamos fazer, porque vencer esse medo que se apresenta nesse formato patológico precisa de esforço. Nós precisamos fazer a nossa parte para podermos, então, deixar que o medo se manifeste racionalmente em nossa vida, enquanto uma emoção positiva. E ainda, com nosso Senhor, nós vamos encontrar um convite e também uma exortação, obviamente, em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O texto é o seguinte: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui nós temos um convite do Senhor para todos nós. E o jugo de Jesus, nós precisamos entender, é uma diretriz que precisamos estabelecer para a nossa vida, a diretriz moral, a diretriz que vai nortear a nossa caminhada e promovendo as transformações que precisamos. É a diretriz que vai iluminar a nossa escolha para nós promovermos as transformações que precisamos transformar em nós.
para progredirmos espiritualmente, para crescermos espiritualmente. E o fardo do Senhor é leve, porque é orientado por essas diretrizes, a diretriz do amor, a diretriz moral que nós vamos encontrar nas lições do Evangelho, ilumina. Dá para cada um de nós a consciência das obrigações, dos deveres que devemos assumir, de forma resignada, procurando agradecer sempre pelas oportunidades que a vida confere a cada um de nós. No contexto dessas reflexões, nós queremos trazer aqui uma contribuição, compartilhar um depoimento de um médico, psiquiatra, do Jainer Rodrigues. E ele vai dizer o seguinte, que a real terapia do medo em um processo terapêutico bem orientado, obviamente que ele está falando aqui do medo nessa vertente que estamos desenvolvendo aqui, patológico, que a real terapia do medo em um processo terapêutico bem orientado é o esforço de transformação interior, pois só ele é capaz de nos proporcionar a paz íntima. Acrescenta ainda o psiquiatra, imunizando-nos contra os males internos e externos. É esse o esforço que precisamos fazer, acionar a vontade para podermos promover a transformação interior, nos deixar iluminar pelo amor, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acrescenta ainda que somente a busca sincera do real sentido da vida e a integração com este no cotidiano serão capazes de libertar o indivíduo dos equívocos da existência, das ilusões, e adentrá-lo na intimidade de si mesmo, buscando o Deus interior, o único capaz de libertá-lo em definitivo das ameaças do existir. Ora, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Precisamos nos orientar para a vida com base nas leis soberanas, nas leis de Deus. E a lei do amor é a lei universal que engloba todas as demais. Por isso que o ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é um parâmetro, é uma diretriz segura para nós que queremos superar o medo. E a Joana vai dizer o seguinte, em um trecho do livro Libertação pelo Amor, que diante dos desafios que a vida te propõe e dos receios que intimidam-te de dares o passo decisivo, ora e age, certo de que nunca estarás a sós na execução de qualquer programa de dignificação humana. Ela destaca aqui a oração e a ação. Nós precisamos, então, alterar a programação da nossa vida para fazer com que o nosso Senhor, com os ensinamentos do Evangelho, passam a fazer parte da nossa programação, da pauta da nossa vida. E o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai destacar o seguinte, que a consciência da responsabilidade é o antídoto para o medo, do que se infere que o desejo de agir para recuperar-se comanda a vontade e desarticula as engrenagens maléficas que o desequilíbrio fomentou.
Então, precisamos ter o desejo de mudança para acionarmos, então, a vontade. Todos nós temos esse potencial. Cabe a cada um fazer a escolha. Como ele destaca aqui, a consciência da responsabilidade é o antídoto para o medo, do que se infere que o desejo de agir. Então, eu preciso ter o desejo da mudança para vencer a mim mesmo, para recuperar-se. Comanda a vontade e desarticula as engrenagens maléficas que o desequilíbrio fomentou. Com isso, venceremos esse medo que pode se apresentar nessa perspectiva aí patológica, para deixarmos que o medo natural, como resultante, né, do instinto de conservação, prevaleça em nossa vida. Muito bem, e para encerrarmos essa etapa que tratou das recomendações doutrinárias para a superação do medo e também de nosso estudo, vamos compartilhar aqui mais um trecho do livro Temas da Vida e da Morte, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele vai dizer o seguinte, que o medo recua na razão direta em que a disposição de atuar se faz mais forte, da maneira que o inverso é verdadeiro. Ora, não existe lei de menor esforço. A lei é de trabalho e todos nós precisamos nos esforçar. Se queremos fazer o bom combate, superando a nós mesmos, as nossas limitações, vencermos as consequências e desse medo patológico, a ansiedade, né, os transtornos variados, nós precisamos fazer o nosso esforço. E essa disposição íntima é a disposição de se submeter à vontade de Deus, de se submeter às leis soberanas da vida, às leis de Deus, a lei do amor, e que nós podemos encontrar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte cristalina de ensinamentos nesse sentido, porque Ele é nosso modelo e guia para a vida. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos sejam alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Oportunidade que agradecemos ao Senhor, que nos abençoe em mais essa iniciativa de estudo, nos permitiu a presença amiga de nossos guias espirituais, ajudando-nos e compartilhando conosco do desenvolvimento de nosso estudo. E que a vossa paz, Senhor, continue conosco sempre. Assim seja.